no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os prefeitos de todo o Brasil intensificam as articulações e na mobilização municipalista que fica encerrada nesta quarta-feira em Brasília, trabalham para a Câmara Federal aprovar o projeto de lei que muda as normas de correção do piso salarial nacional dos professores. O movimento defende que o reajuste dos salários dos membros do magistério seja pela inflação. As regras atuais disciplinam que a correção do salário será feita pelo valor médio gasto por aluno, dentro das regras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e também com base no aumento da arrecadação tributária, que bateu recorde em 2021. O temor dos prefeitos é que, se mantida a norma atual, os salários dos professores tenham, a partir de janeiro de 2022, uma elevação da ordem de 32%. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, que representa os prefeitos, quer que o projeto seja votado até sexta-feira, antes do início do recesso parlamentar do final do ano. Jornalista Beto Almeida, essa é uma das pautas que levaram centenas de prefeitos a Brasília nessa terça e quarta-feira na chamada mobilização municipalista. Os prefeitos também estão aí comemorando o adiamento da votação do projeto que disciplina o piso nacional dos profissionais da enfermagem, enquanto o Congresso Nacional não apresentar uma contrapartida para os municípios bancarem a conta com o reajuste dos salários dos professores. Mas nessa agenda municipalista tem muito mais, com agitação nos bastidores políticos de Brasília. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia, os ouvintes novamente. Bom, está dando resultado, Luciano, essa ida dos prefeitos a Brasília ontem e hoje, porque eles continuam também hoje lá, fazendo pressão sobre esse conjunto de projetos nessa reta final de trabalhos no Congresso antes do início do recesso parlamentar. E aí tem tanta coisa para ser avaliada, para ser aprovada, e é tanta coisa de interesse dos municípios que parece que o tempo é curto, num prazo que já era exíguo por natureza. E são matérias polêmicas, como é o caso dessa dos professores. Eu entendo a preocupação dos prefeitos, de fato, em relação a essa questão, por exemplo, no salarial, que trata de reajuste da categoria, mas isso também, olhando pelo outro lado, desagrada muito a categoria dos profissionais do magistério. Lógico, porque com a mudança, o impacto para as prefeituras será menor, no entanto, para a categoria, eles também terão perdas, os professores terão perdas, porque muda o critério de reajuste. A ideia é que seja apenas pela correção do INPC, ou seja, pela inflação. E aí, lógico que o índice de reajuste será abaixo do aguardado. Mas é uma luta dos prefeitos que, por enquanto, eles vão tendo ganho em relação a isso. O outro ponto, Luciano, dentro dessa agenda municipalista, que é interessante mostrar que eles também estão tendo sucesso até agora, é aquela história da preocupação deles evitar serem punidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal por não terem aplicado os 25% em educação nos anos de 2020, ou seja, no ano passado, e neste ano. A argumentação dos prefeitos é de que a pandemia fechou as escolas foram obrigadas a fecharem e com isso eles não tiveram como aplicar devidamente o que era previsto, o que está previsto na Constituição, que são esses 25% de investimentos na área da educação. Sobrou dinheiro, Luciano, para ter ideia. Então, o argumento que eles dizem é o seguinte: olha, a pandemia impossibilitou com que os prefeitos, as prefeituras fizessem os investimentos adequados e recomendados pelo percentual mínimo da Constituição. E aí eles dizem o seguinte, que é muito pior gastar de qualquer forma esses 25% só para cumprir o que determina a Constituição. Porque na realidade é o seguinte, qual é o que pesa aí contra os prefeitos? Ir contra a Lei de Responsabilidade Fiscal significa, Luciano, cair em irregularidades, cair em problemas com a justiça, ter problemas, inclusive mais adiante, eleitorais. Então, tudo isso eles querem evitar. Só que tem também
para os atuais gestores uma crítica forte de que, na realidade, os prefeitos deixaram de fazer o dever de casa durante a pandemia. A gente sabe muito bem que, principalmente na rede pública de ensino, o sistema à distância foi extremamente prejudicado. Prejudicado porque os professores não tinham internet boa, porque os alunos não tinham sequer acesso à internet, porque simplesmente não existia, por exemplo, tablets para esses alunos. Enfim, havia como fazer investimentos. E, na realidade, não foi feito. Mas eles estão tendo esse ganho, porque primeiro, a matéria passou lá em primeiro turno na CCJ, significa dizer que ela pode ir agora para uma comissão especial antes de ir para o plenário. Você diz, pode por quê, Beto? Pelo seguinte, porque essa comissão especial, se ela for votar do regime de urgência, pula o regime especial dela e ela já pode ir direto ao plenário. Então a possibilidade de aprovação esta semana ainda, de fato, é grande. Como você falou, o tempo é curto, Beto Almeida. A previsão é que já na sexta-feira os deputados federais e senadores entrem no recesso parlamentar. Claro, se conseguirem aprovar o orçamento da União para 2022. E nessa agenda bem esticada, sob pressão dos deputados, dos prefeitos, os deputados federais e senadores estão atentos a essa pauta da Confederação Nacional de Municípios, CNN, que representa os 5.568 municípios brasileiros. E na agenda está, Beto Almeida, também o embate, vou chamar de embate, que é o debate sobre o novo piso salarial dos profissionais da enfermagem. Os deputados federais fizeram um movimento para o projeto de lei ser votado na Câmara Federal, uma vez que já havia sido aprovado pelo Senado, e a ideia era colocar em votação esse projeto antes do recesso parlamentar. Mas pelo movimento dos prefeitos que querem que o projeto tenha também a contrapartida da União para bancar o aumento dos salários dos profissionais da enfermagem, a tendência é que essa proposta fique mesmo para 2022. Ou seja, aí já entra no que eu chamo de pauta reversa dos prefeitos. Eles já não querem tanta pressa na aprovação dessa proposta de regulamentação do piso salarial dos agentes de saúde, no caso, agente de saúde não, desculpa, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, parteiras, porque eles questionam, e aí eu concordo que eles têm razão, de que não se dá para criar despesas de responsabilidade dos municípios, do Zenor, sem que haja um lastro de recursos para isso. E principalmente porque o projeto que foi aprovado no Senado tirou a responsabilidade da União de ter contrapartida em relação a essa questão do piso salarial dos profissionais de enfermagem. A gente sabe, por exemplo, que a educação deu uma boa evoluída, melhorou bastante em relação ao reconhecimento profissional dos professores, porque veio contrapartida da União. Parece-me ser uma situação bem semelhante esse seu argumento em relação, ou o argumento dos prefeitos em relação ao piso da enfermagem, quando comparado também com o reajuste salarial dos professores, que pelas regras do Fundeb, a partir de janeiro terão um reajuste salarial de 32%. Isso porque, pelos cálculos em uma lei aprovada pelo próprio Congresso Nacional, a melhoria dos salários estará vinculada ao investimento por aluno feito dentro do Fundeb e também ao percentual de aumento da arrecadação do ano anterior. Como em 2021, mesmo com todos os contratempos na economia por conta da pandemia da Covid-19, houve um registro de aumento tributário, de aumento da arrecadação tributária, tanto no âmbito da União quanto dos estados e dos municípios. Então, o reajuste salarial para os professores, somando esses critérios do Fundeb e da arrecadação tributária, chegaria a 32% em 2022. Mas aí, Beto Almeida, os prefeitos querem saber como será paga essa conta nos anos subsequentes, porque fica o passivo para, principalmente, do ponto de vista de aposentadorias, pensões e auxílios na área previdenciária de responsabilidade dos municípios. Parece-me que esse é o questionamento feito na mobilização dos municipalistas. É, exatamente. E aí, Luciano, olha só, a gente trata, eu disse aqui que já melhorou bastante, melhorou mesmo, não tenha dúvida que melhorou o reconhecimento profissional dos professores. Não é que ainda seja exatamente um salário de você dizer assim, opa, vale a pena até investir aqui
na profissão. Porque hoje, por exemplo, para a jornada de 40 horas semanais, o piso salarial dos professores no Brasil hoje é de R$ 2.886,24. Melhorou? Melhorou. Mas o profissional da educação, o pessoal do magistério, que se dedica mesmo, Luzinor. Não é fácil um professor estar dentro de sala de aula e principalmente coordenando turmas, às vezes numerosas, dar conta de tudo isso. Então, merece sim um salário. A briga, além dessa questão aí, é aquilo que nós falamos anteriormente, com relação ao índice que será utilizado também para o reajuste da categoria. Mas voltando para o pessoal da saúde, que foi o nosso ponto que nós estamos tratando, que esses prefeitos querem para ficar essa decisão para o ano que vem, a grande questão aí é, será que a União vai realmente perder essa batalha? Será que a Câmara dos Deputados vai modificar o que foi aprovado no Senado e incluir a corresponsabilidade, vamos dizer assim, da União em dividir esse lastro de recursos que será necessário para bancar o piso salarial dos profissionais de enfermagem? O prefeito da APRESE, o Júlio Cacho, que é prefeito de Chorozinho, presidente da APRESE, desculpe, ele esteve aqui e mostrou a preocupação deles, porque isso está chegando para os profissionais da enfermagem como se os prefeitos estivessem numa verdadeira campanha por si só de contrariar esse avanço, essa conquista deles. Eu entendi o prefeito. Na realidade é o seguinte, é uma conquista, os profissionais de enfermagem merecem ser reconhecidos, o salário é justo, só precisa realmente que haja uma divisão de responsabilidades.